nosso amado Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estou, Senhor, para junto com os nossos irmãos e irmãs meditar a Tua palavra. E dê, Senhor, a Sua graça, orientação, inspiração através do Santo Espírito para falar nesta noite. Aprendendo juntos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, te peço. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Vamos nós esta noite meditarmos juntos aqui sobre o fim vem no tempo e no espaço. Um alerta a todo povo. E eu iniciei aqui um comentário. O fim virá em cada tempo, e a causa é a corrupção do mundo através da desobediência ao nosso Deus. Então, alguns fim chegou, já passou, mas terá fim de determinadas coisas das pessoas, no caso. Como é que se diz? Nós vamos meditar aqui o fim que já houve e o fim que ainda virá. A primeira destruição, a gente sabe que foi o dilúvio, não é isso? Mas se a gente voltar um pouco no tempo, antes que houvesse o último homem na face dessa terra, ou a última mulher, todos já tinham morrido antes de Deus. E antes do homem ou da mulher, no caso, o último, antes de Cristo vir, essa pessoa também, muitos foram vivificados. Então, Paulo dá conta para dizer que em Adão todos morreram, e em Cristo serão vivificados. Então, uma catástrofe como esta, antes de todos nascerem, já tinha morrido e estava salvo. Assim como a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, aí está a presciência de Deus e os fatos já ocorridos e que já se foram recuperados, né, em parte. Em parte porque a morte vai passar todos vão morrer para poder ressuscitar, não é isso? Então veja bem, Deus criou o homem, criou a mulher, com todo carinho, amor, fez as pessoas como toda a natureza, fez perfeitamente para funcionar. Mas conforme o tempo foi se passando, houve a multiplicação na época, na face da terra asiática, e houve ali casamentos dos filhos de Deus com as filhas dos homens, e aí, por esse motivo, diz que se multiplicou na face
disse que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação do pensamento era só má continuadamente. Então aí chegou a ponto de Deus dizer: arrependo-me de ter criado o homem. Aqui nós vemos, eu coloquei até, que a desobediência, ela provoca sentimento em Deus. Como Deus é presciente, como Ele iria arrepender? Há muito tempo eu estive consultando essa palavra. Essa palavra arrependimento, ela tem sentido como, eu me lembro de 2 sentidos. O arrepender para que não faça mais tal coisa que se fazia, e o arrependimento que provoca a tristeza da pessoa. No caso, Paulo, até certa vez, ele disse assim, que o arrependimento é a tristeza segundo Deus, ou melhor dizendo, a tristeza segundo Deus provoca arrependimento. Quando às vezes você não quer fazer uma coisa, e você faz uma coisa errada, a gente fica triste. Essa é a tristeza que provoca arrependimento, que eu não faço mais. E esse arrependimento que Deus arrependeu, não quer dizer que Ele não iria fazer mais. O arrependimento ali seria a tristeza que Deus tem de tanto ver coisas erradas que provocou o seu sentimento. Aí o que nós vemos aqui? Aí eu coloquei aqui o fim da população corrupta do mundo. E viu-se que a maldade do homem, né, conforme eu já li para vocês, agora eu vou aqui o fim da população corrupta do tempo de Deus. Aí Deus diz: destruirei sobre a face desta terra o homem que criei, desde o homem até os animais. E ele explicou os répteis, as aves, os quadrúpedes, enfim, porque eu me arrependo de haver feito. Aqui nós vemos um grupo de pessoas que provocou o sentimento de Deus através do pecado. E agora nós vamos ver uma família, Noé e a sua família. Veja bem o que descreve aqui as qualidades de Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Ele foi varão justo, reto. Em sua geração, Noé andava com Deus. Andava com Deus. Amós disse assim: como poderemos andar juntos se não tiver de acordo? Então Noé estava de acordo com Deus. Então veja bem, irmãos, aqui está as qualidades de Noé. E agora Deus diz: Noé, faz uma arca para a salvação da sua família. E ali haveria uma marca, ou seja, um tempo de vida. A partir dali havia um tempo de vida dos homens, que seria 120 anos. Deus manda Noé fazer a arca para a salvação da família dele.
conforme Deus ordenou, para colocar os animais, para dar continuidade à vida na terra após o dilúvio. E assim foi feito. E a Bíblia disse que Noé fez tudo conforme Deus ordenou que fizesse, e assim fez. E aí chegou o período de tempo em que, quando a humanidade muitas vezes não pensava, não acreditava, melhor dizendo, porque a Bíblia diz que Noé foi o pregoeiro da justiça. Então Noé deveria de ter brilhado naquela época. O povo deveria ter visto o brilho dele, Deus na vida dele. Mas não quiseram obedecer a Deus. Segundo as palavras de Jesus, eles comiam, bebiam, casavam, estavam em casamento, que nada disso é pecado, mas por trás está aquilo que nós podemos dizer, voltados para a vida terrena, esqueceram de Deus. E aí então chegou os 120 dias, veio o dilúvio, segundo diz a Bíblia, e levou a todos. Mas Noé estava lá na arca. E ainda o anjo fechou a porta, porque se deixasse a vez para Noé fechar, ele poderia compadecer de alguém, inclusive parente dele, porque ele foi uma pessoa que tinha mais irmãos. E se ele não estava na arca, ou morreram antes, ou morreram de novo. Então Deus mandou o dilúvio. O dilúvio, então, ceifou a vida de todos, menos a família de Noé que estava dentro da arca. E aqui, nós vemos aqui, o que é que acontecia? A maldade naquele tempo, inclusive Noé. A corrupção, a maldade, a multiplicação dos erros. E agora, para nós caminharmos, vamos mais avante aqui agora, a segunda descrição. Como nós sabemos, o que é que havia em Sodoma para que levasse a destruição da cidade? O que havia lá que mexeu no sentimento de Deus? Havia em Sodoma violência, imoralidade e zombaria, escárnios, zombaram, desrespeitaram até os anjos que vieram anunciar sobre a destruição de Sodoma. E aí então, Deus, os anjos, ou melhor, seria, como disse nas lições anteriores que a gente escrevia, os anjos seria a manifestação de Deus nos anjos. Então os anjos disseram a Ló: sai desta cidade, porque nós vamos destruí-la. E Ló ficou assim: sai de Sodoma, não sai. Quantos Ló às vezes está tranquilo, né? No lugar onde vai ser destruído. E aí ele ficou, até houve como é que eu poderia dizer, uma chance que o anjo
diz, vai chamar alguém, você tem aí na cidade, algum genro seu, para sair. E nisso aí ele ficou demorando e os seus futuros genros roubaram dele. E aí o anjo pegou o Ló pela mão, as mulheres filhas, e tirou da cidade. E disse, olha, sai da cidade e não olha para trás. Então, amados, quando ele sai com a sua família da cidade, que o anjo diz, nós vamos destruir a cidade. Por causa de quê? Da corrupção, da maldade, da imoralidade que era a cidade de Sodoma, que mexeu com o sentimento de Deus. E aí o Ló sai da cidade, vai andando para o lugar onde Deus determinou que fosse, e a mulher de Ló olhou para trás. O que será que ela tinha na cidade que chamou tanto atenção para fazer com que ela não chegasse a ser salva, né? Quer dizer, ela não morreu no fogo, mas morreu de outra coisa pela desobediência. Diz que ela virou uma estátua de sal. Mas o Ló, o que ele fez, é o que todos nós estamos fazendo. Aquele da família que olhou para trás, continua olhando para Jesus, sempre caminhando. E ainda eu acho lindo aqui, é que Sodoma era um lugar em que Deus não tolerou mais e enviou e destruiu com fogo e enxofre, que caiu do céu a Sodoma e foi destruída. Mas no meio de tanta gente pecadora, diz a Bíblia que Ló vivia enfadado das coisas que ele via e ouvia. O crente sincero, aonde ele está, tem que ser realmente um lugar santo. Onde é que a gente conversa só o que deve? Não se deve, como disse Jeremias, que não sentou na roda dos escarnecedores, como disse o Salmo 1, feliz o varão que não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes toma o seu prazer na lei do Senhor e medita de dia. Ló ficava triste de ver tanta coisa errada, mas ele saiu, as suas filhas de Sodoma não foi queimado com os ímpios, com os perversos, assim como Noé não foi mergulhado nas águas junto com os pecadores. Amados, então caminhamos aqui agora a ameaça da destruição da cidade de Nínive. Aqui agora é só uma ameaça. E nós vamos ver também por que não houve destruição na época. Aonde tem obediência a Deus, ali está o livramento. Olha, então aqui a ameaça, a destruição da cidade de Nínive, foi o seguinte: diz que Nínive era uma cidade também difícil de se viver. Segundo as histórias,
Deus disse a Jonas: levanta e vai à cidade de Nínive pregar contra ela, e que a partir dali a 40 dias Nínive seria destruída. O povo também lá era um paganismo total. Então disse assim: olha, o pecado do povo provocou o sentimento de Deus, pois ele e disse: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Não era a pregação que Jonas queria entregar. Veja bem, irmãos, como é que é as coisas. Há dias atrás eu ia fazer uma oração lá em casa, e a pessoa disse para mim assim: deixa eu fazer a oração do meu jeito. Eu sou um pouco meio chato. E eu falei assim: não, nós vamos fazer a oração do jeito que a Bíblia ensina. Eu não quero inventar, não é verdade? Isso nós estávamos vendo o pôr do sol na sexta-feira. Então aqui Deus quer, olha, Jonas, você levanta e vai à grande cidade, Nínive e prega contra ela o que eu te disser. Isso é muito bonito, eu acho. E aí então veja bem, como vocês sabem, a primeira vez Eliseu foi para Tarso. Mas aí eu vou deixar a história um pouco longa, vou deixar para outra oportunidade, vou dizer só para vocês. Primeira vez ele não foi para Tarso, desobedeceu a Deus. Aí ele, dentro do navio, Deus enviou a tempestade lá, e aí ele foi parar na boca dos peixes, na água, no rio, no mar. E depois Deus, novamente, Deus fala: vai, levanta e vai à cidade. E aí Jonas foi para pregar na cidade de Nínive. E aí qual era o prazo que eles teriam de pensar? 40 dias, se não mudar nada aqui, Deus vai destruir. Com certeza, a notícia das coisas de Deus, elas foi bem divulgada, a fim de que muitas nações temiam o povo de Deus, graças a Deus por isso. Então ali aconteceu de ele pregar o Evangelho, e o rei, ouvindo a mensagem, sabendo de tudo, ele pôs todo mundo para jejuar. Animal, gente, criança, todo mundo. Hoje para jejuar, ninguém comeu nem bebeu. O rei vestiu-se de saco, como se diz na Bíblia. Ou seja, entraram todos em humilhação, ficaram humildes diante da mensagem de Jonas. Irmão, eu fico até pensando, eu tenho um dicionário grande lá que até uma vez eu fui procurar, não achei mais o texto, mas a gente esquece daquilo que a gente lê. Como o povo acreditou em Jonas, na pregação de Jonas, né? Alguém até escreveu nesse dicionário grande lá que eu tenho, que os ninivitas acreditavam no Deus peixe. Isso é o que está escrito no livro lá, né? A gente passa até a pensar, mas tem uma certa razão. Ele acreditando nos Deus peixe, o ninivita acreditando no Deus peixe, como Jonas foi lançado lá pelo peixe,
no ar até chegou até o trono lá do rei. E o que acontece? Foi um arrependimento total, o povo mudaram e Nínive não foi destruída. Depois o texto lá disse que eu sabia, Senhor, que o Senhor iria fazer isso. Aí Deus, tem uma história lá, mas eu vou resumir. Aí Deus disse, eu não teria que compadecer desse povo que não sabia discernir da mão direita da esquerda. E tem misericórdia deles, Jonas. E aí então acontece que um período marcado, 40 dias. Será que se nós falássemos, saíssemos na rua de São Paulo e falávamos assim, amanhã o Senhor vai vir, será que o povo ia acreditar em nós? Mas acontece o seguinte, se Deus falar, usar o teu vaso para falar, a Deus nos revelar, o Deus nos revelar, e a gente falar e não acreditar, não impedirá a vida de Jesus. Como o dilúvio não foi impedido quando o povo não creu que viesse o dilúvio. O povo de Sodoma e Gomorra, eles não impediram que viesse o fogo do céu e queimasse todos, por eles não crerem. A incredulidade é a coisa pior do mundo que a pessoa poderia ser abençoada, ser livre de tantos problemas, pode ser da doença, o livramento como foi nos dias do dilúvio, de Sodoma, como aconteceu, o povo creu que Nínive seria destruído por 40 dias que o profeta havia dito. Todos se converteram. E foi. Mas para a história, para nós sair desse trechinho de história, dizem que depois, a partir daquele período que o povo foram poupados por Deus, que a gente não sabe como Deus iria destruir Sodoma se eles não acreditassem. Mas a claro para nós saber, pelo andamento, que diz que depois dali, 100 anos, Nínive foi destruída à espada. Já não foi com fogo, nem com água. E parece que os médicos e persas que entrou lá nas guerras e enfrentou o pessoal. E me parece que ela nem existe mais, não tenho certeza, mas parece que pela história muita coisa mudou. Bom, vamos aqui agora, para nós chegar ao final da nossa mensagem. Agora, o fim de todos os males que faz as pessoas sofrer no mundo. O fim de todos esses males que faz as pessoas sofrer. Vai chegar esse dia também. Conforme eu comecei aqui, o fim veio, virá. Nós sabemos que o Evangelho tem sido pregado e tem sido pouco crido, mas isto não vai impedir, não crer no Evangelho, não vai impedir de aqueles que não creram ter sucesso, não vai impedir do sofrimento. Nós sabemos que na vinda de Jesus tem um povo que ele vai fazer um convite. Vinde bendito meu Pai.
possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. As pessoas que aderiram à palavra de Deus, creram que a morte de Jesus Cristo é para nos salvar, fazer um concerto com Ele, vai receber esse convite. Vinde a mim, bendito meu Pai. E Paulo, e antes disso, ele disse para os apóstolos: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vindo. Eu vou e voltarei e levarei. Se eu for, voltarei e levarei vós para mim mesmo, para que onde estiver, desejar vós. E Paulo diz: o Senhor virá com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, desde Adão até na vida de Jesus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo diz: nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com os que ressuscitaram, irmos encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos certos. Nesse dia, que pode ser que não está tão longe, pelas coisas que estão acontecendo. Naquele dia, o povo que fizer a vontade de Deus sobe com Cristo. E aqueles que não fizeram a vontade de Deus, os que estiveram na sepultura, não saem da sepultura, vão ficar lá na sepultura. Vai ficar para a segunda ressurreição, que é após 1000 anos, depois do arrebatamento da igreja. E aí os que estiverem vivos, que não fizeram concerto com Deus, eles morrerão quando Cristo vir. Lá em Apocalipse capítulo 6, você pode ler todo o versículo, que alguém lá quer esconder da face do Senhor. Montes caem sobre nós para esconder da face daquele, o grande e todo-poderoso, que é o dia da sua ira. E aí lá está dizendo assim, que as ilhas, elas mudarão de seu lugar. Os montes, cidade partirão do meio. Isso para nós entendermos, grande terremoto insuportável para as pessoas suportar tudo isso. E conforme o pastor Joel pregou aqui essa semana, que o ímpio será destruído com o sopro da boca de Jesus e com o resplendor da sua vida. Então veja bem, aí o que vai acontecer? A terra vai ficar sem ninguém. Jeremias 4, versículo 3 e 5. Ele me olhou, não tinha nenhum homem. A igreja está lá no céu. E o nosso assunto aqui no caso, o fim de todos os males que fazem as pessoas sofrerem no mundo. Aí diz a palavra de Deus. Tem vários assuntos, né, conforme disse lá o apóstolo São Pedro. Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, que é a sepultura, lançou no inferno, que esse povo é o abismo. O mundo, antes do homem ser criado, ele é um abismo, a escuridão. É o que vai voltar, quando permitir
Apocalipse capítulo 20, versículo 5 diz assim: e os outros mortos não reviverão. Quando é que eles vão reviver? Após 1000 anos. Aí Satanás vai juntar com seus anjos, induzir os que ressuscitaram que não vão se salvar. Para quando ele vê que a nova Jerusalém está descendo do céu, eles vão querer guerrear. Aí, segundo lá na Bíblia está dizendo, e descerá fogo do céu e os consumirá a todos. Mas ainda eu quero ler Apocalipse para nós encerrarmos. Diz assim: disse o profeta Malaquias, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, disse o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Eu estava meditando em Minas Gerais, que eu cheguei lá e vi uma árvore que a árvore tinha tombado ela, e ali eu fui tentar medir aquela raiz, eu lembrando desse capítulo, aonde até o fogo vai, seria aquela árvorezinha pequena ainda, tinha mais ou menos 2 metros de comprimento. Não ficará nem raiz e nem ramo. Agora vem a promessa, veja bem, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e vós sereis como bezerro do cercador. E lá no livro do Joel, capítulo 2, versículo 3, me parece que eu deixei aqui fácil. Joel, capítulo 2, versículo 3. E para nós encerrarmos essa questão, 2, versículo 13, para você ver como é que o nosso mundo vai ser após o mal ser banido deste lugar, para que a nova Jerusalém desça. Joel capítulo 2, versículo 3. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. Aí vem lá Apocalipse capítulo 21. Todo mal acabou na face da terra, a igreja está lá no céu, mas agora ela vai descer para cá. Aonde se o justo herdará a terra e permanecerá nela para sempre. Aí Apocalipse capítulo 21, não haverá agora mais morte, não haverá mais dor, todas as coisas foram passadas, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Quantas pessoas que já têm chorado na face dessa terra, mas às vezes eu quero entender e fazer a interpretação, não é obrigado a, como é que se diz, acreditar no que eu vou interpretar, mas parece que tem lógica. Quando lá está dizendo, Deus limpará de seus olhos todos a lágrima, significa isto: ninguém mais vai chorar. Todos estão ao lado de Deus Pai, de Jesus Cristo que morreu por nós. Portanto, amados, o fim vem no tempo e no espaço. Uma alerta ao povo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter paciência de me